sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 10. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 10. E você, nesta noite, vai entender o que Deus, Ele quer falar comigo e também contigo. Diga aleluia. Você não está proibido de dizer glória misturado com aleluia. Quem já achou, diga amém. E diz assim o texto sagrado: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, a potestade contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notória o ministério do Evangelho de Cristo. Diga aleluia. Meus amados irmãos, prestem bem atenção, que esta mensagem está falando algo extraordinário da parte do eterno Deus. Observa bem que aqui na carta aos Efésios, Paulo, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que é necessário, é primordial, aleluia, é necessário, é primordial nós estarmos revestidos da unção e também do poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele vem aqui no livro de Efésios explicando, falando para as pessoas daquele tempo, e esta mensagem ela passou de geração em geração e chegou até a nossa geração. Observa bem que o apóstolo Paulo, ele tem o cuidado de dizer que é necessário a gente, aleluia, vestir ou se preparar, aleluia, com as armaduras de Deus. Por que ele fala sobre isso, meus irmãos? Porque ele entende que nós estamos numa peleja.
entende que eu e você estamos numa guerra não humana, mas uma guerra espiritual. Diga aleluia. O apóstolo Paulo, ele entende que é necessário o cristão, o servo, a serva de Deus, estar devidamente preparado ou preparada com aquilo que vem de Deus. E ele vai dizer que é necessário você estar orando constantemente, que você tem que perseverar na oração, porque o teu inimigo, para combater ele, somente você está em oração. Observa bem que aqui ele vai dizer no versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, para você que não sabe, antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso. Ele era um homem, um cidadão romano, e ele bem sabia o que era uma batalha humana. Paulo, ele era um conhecedor de lutas. O Saulo era um conhecedor de lutas, de guerra. Ele sabia que qualquer soldado ou qualquer reino que fosse enfrentar uma batalha, os soldados, os capitões, os generais deveriam estar totalmente forjado das armaduras humanas. Um gladiador romano, naquele tempo, ele não poderia ir para uma batalha se ele tivesse com meia armadura, porque a armadura naquele tempo era composta de sapatos ou sapatilhas que era para defender ou para proteger a canela daquele cidadão. Naquele tempo, a couraça da justiça era um peitoral de aço que, quando a espada do inimigo batesse ali, não afetasse o corpo do soldado inimigo. Você bem sabe que naquele tempo o escudo, todo soldado levava o seu equipamento de guerra, o seu equipamento de batalha, e o escudo era um deles. Por quê? Porque de longe os flecheiros jogavam as flechas, e as flechas ia e atingia o inimigo ou adversário. Se aquele soldado não tivesse com seu escudo, então ele era um alvo fácil para as flechas inimigas chegar até ele. Diga aleluia. Aquele soldado deveria ter também na sua mão uma espada, e essa espada ela era muito afiada. Essa espada era para que o soldado pudesse combater o seu inimigo. E você bem sabe que o inimigo do outro exército, eles também estavam devidamente preparados. Ninguém naquele tempo ia para uma guerra sem estar totalmente preparado com as armaduras humanas. Além disso, o soldado também tinha um bracelete, e esse bracelete de aço também é para que ele não sofresse nenhum golpe no seu braço. Então poucas coisas estavam descobertas, e mesmo assim, com todo esses aparatos, com todo esse ornamento de guerra, muitos soldados morriam
na batalha. Um soldado não poderia ir para a guerra se ele não tivesse o capacete de aço, porque vai que o soldado inimigo, o exército inimigo, dá um golpe nele, e se ele não tivesse com o capacete, então ele seria alvo na cabeça e ali ele morreria. Então esse soldado, ele só ia para a guerra quando ele estava devidamente preparado com tudo isso que nós acabamos de dizer. Observa bem que Saulo, que agora ele é Paulo, ele começa a ter o entendimento que é necessário os cristãos, os servos do Senhor, estar preparado e buscar a força de Deus para que a pessoa não caísse na mão do adversário. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Observa bem que Paulo está trocando as armaduras humanas pelas armaduras espirituais. E ele vai dizer: no demais, meus irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Uma pergunta que não quer calar: se você está fortalecido em Deus, se você está imbuído, ou dotado da força de Deus, se você está revestido com a presença de Deus, o diabo, a macumba, a inveja, nada pode atingir você. Diga aleluia. E esse homem, chamado Paulo, conhecia bem como que eram as armaduras humanas, porque ele tinha sido um cidadão romano. E diga-se de passagem que quando o inimigo sabia que era o soldado romano que eles deveriam enfrentar, eles tinham medo, porque os soldados romanos, o exército de Roma, ele era um povo cruel. Eles não tinham nenhuma bondade e nenhuma misericórdia contra os seus imponentes. Diga aleluia. Os soldados romanos, eles eram preparados. Todos os dias eles estavam treinando. Todos os dias eles passavam pelos treinamentos máximo, esgotante, mas era necessário estar se preparando. Diga aleluia. Era necessário estar fazendo aleluia aquilo que os generais, que os capitães mandavam. Por quê? Porque eles não sabiam a força e nem a estratégica e nem a quantidade do inimigo que eles deveriam combater. Diga aleluia. Hoje em dia, humanamente falando, também é assim. Hoje em dia um jovem, ele vai para o exército brasileiro. Primeiro ele passa por uma etapa de se alistar no exército brasileiro, não é assim? Ele se alista primeiro e depois vem a peneira para ver quem vai ficar ou quem vai embora, é ou não é? E aí aqueles que vão embora já estão dispensados, porque não passou pelo crivo da aprovação dos treinamentos, não passou pelo exame de saúde, não passou pelo exame de vista, não conseguiu passar pelo exame físico, e ali a peneira continua e fica um tanto ali aguardando. Depois vai ter mais treinamento, vai ter mais coisas para ver qual que vai ser aprovado entre aquele soldado. Aí passa mais um crivo
passa mais de repente por algum treinamento e só fica aqueles que foram aprovados. Uma pergunta que não quer calar: esse soldado, esse recruta que acabou de entrar, eles estão preparados para alguma guerra, sim ou não? Claro que não. Eles passaram pela peneira. Agora que vai começar, aí o exército, o comandante, o capitão vai mandar eles arrumar as questões de pasta de dente, de arrumar, de repente, a graxa para colocar no boot, a escova e sucessivamente. Mas eles estão com tudo isso, mas eles estão preparados para a batalha? Claro que não. Isso daí é apenas o começo. Isso daí é apenas as coisas humanas. Ainda não é um treinamento de guerra. Aí passa mais um tempo, aí o comandante, o quartel, marca um dia para que eles possam ir para dentro da mata fechada e fica ali de 2 a 3 meses ou mais, longe do pai, longe da mãe, longe da noiva, longe da namorada, longe da avó, só treinando, rastejando, passando por debaixo de arame, entrando em lagos gelados, em lagos ou lagoas toda suja, enfrentando cobra, enfrentando escorpião. Eles estão sendo treinados. Por que, pregador? Porque um dia possa ser que eles possam passar por aquilo em alguma situação da vida. Diga aleluia. E aí eles passam por várias coisas. Eles aprendem a caçar na mata. Você está pensando que alguém vai levar uma marmitinha para eles? Você pensa que alguém vai levar um lanchinho, um biscoitinho? Nada disso. É treinamento de guerra, é treinamento de peleja. Ele chega à exaustão do seu corpo para que eles possam ser aprovados. Diga aleluia. Alguns têm que passar até fome para poder aprender. Um dia que não tiver comida, o corpo deles já estão preparados. Tem alguns que passam por tratamento psicológico para que quando eles enfrentar, ele não possa ficar abatido psicologicamente. Então, humanamente falando, existe uma trajetória para preparar um soldado para poder ir para a guerra. Observa que quando estoura uma guerra, não é os novatos que vão. Primeiro é aqueles que estão na linha de frente, e depois eles vão chamar aqueles que um dia já passaram por tudo isso e foram dispensados. Por que, pregador? Porque aqueles que já ficaram 1 ano, 2 anos, 7 anos, 8 anos no quartel, já passaram por vários treinamentos e estão devidamente preparados psicologicamente, fisicamente, e já aprenderam muita coisa. Depois de muito tempo, é que vão colocar aqueles novatos que estão já um pouco preparados. Observa bem que, humanamente falando, é desta maneira. Um exército é desta maneira que se prepara alguém para a guerra e para a batalha. E eu estou falando aqui somente algo por cima, para que você possa entender o que é uma batalha humana. E Saulo, ou Paulo, ele sabia que a batalha romana contra outra nação
aqui que é o mesmo Saulo do passado, ele se torna Paulo. Ele era um perseguidor do povo de Israel quando ele não conhecia a verdade. A partir da hora que ele foi para Damasco, e chegando lá, na entrada da porta da cidade, apareceu uma grande luz. Ele caiu no chão e caiu cego. Os seus companheiros ouviram aquela voz, ficaram com medo e correram e deixaram ele sozinho. A partir daquela hora, Deus tratou com ele e ele foi chamado apóstolo Paulo. Diga aleluia. E diz a Bíblia que ele escreveu vários livros, inclusive o livro de Efésios. E aqui ele está falando para as pessoas de Éfeso. Ele está dizendo: nós demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ei, Paulo aqui não está falando das armas humanas. E ele vai dizer: a nossa luta, a nossa guerra, a nossa peleja não é contra o sangue e também não é contra a carne. A nossa luta, a nossa peleja, a nossa guerra é contra Satanás, é contra os demônios, é contra a macumba, é contra a inveja, é contra o feitiço. E com essas armas humanas, o ser humano não consegue vencer, porque é uma luta, é uma batalha espiritual. O mais interessante, e o que eu aprendo nesta palavra, é que Paulo vai trocar a proteção humana e vai transformar na proteção divina. Diga aleluia. Observa bem. Ele vai dizer aqui, aleluia. Ele vai dizer aqui no versículo, se somzinho ficou, beleza. Aleluia. Som. Ele vai dizer aqui no versículo 14, vai dizer assim: estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça, e calçando os pés na pregação do evangelho da paz, e tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar ou proteger os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Além de a gente se preparar com as armas espirituais, é necessário ainda a gente estar orando pelos nossos irmãos em Cristo, pelaquela irmã que não está preparada, por aquele irmão que não está preparado, porque Satanás, ele é o inimigo número 1 do povo de Deus. E olha que a gente está pregando aqui, e ele está trabalhando, guerreando contra os nossos irmãos que também são soldados de Cristo. Quem está entendendo, diga aleluia. O ensinamento de Paulo
é muito farto e é muito expressivo para que a gente possa estar se preparando, ou já está preparado, orando, buscando, clamando, sempre e vigiando, porque você, nem eu, sabemos a hora e o momento, ou da onde vai surgir o inimigo da nossa alma, que se chama diabo. Algumas pessoas estão lutando entre si. Algumas pessoas estão guerreando contra o marido, estão batalhando contra a esposa, contra o vizinho. Algumas pessoas que não entendem a Bíblia se levanta contra o patrão, se levanta contra fulano, contra cicrano. Isso daí não é de Deus, porque o apóstolo Paulo, com a visão espiritual, ele vem dizendo: a tua luta não é contra o sangue, a tua luta não é contra a carne, pastor, mas falaram mal de mim. A tua luta não é contra esta pessoa que falou de você. A tua luta é contra Satanás, que usou ela para falar de você. Diga aleluia. Pastor, mas alguém me afrontou. A tua luta não é contra quem te afrontou, mas contra o diabo, os demônios que usou ele, usou ela para te afrontar. Diga aleluia. É essa visão que Paulo passa para o povo de Éfeso. Pastor, mas eu não aguento, pastor. Eu tenho que pegar ela. Eu tenho que pegar ele pelo pescoço. Ei, você está fazendo tudo errado. Porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele não amaldiçoou ninguém. E olha que ele sofreu. Jesus, ele estava pendurado na cruz do Calvário, e uma das petições da oração que ele faz para o Pai é esse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Diga aleluia. Se Jesus, ele pediu pelos seus inimigos, é necessário eu e você também orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que não aceitam a nossa vida ministerial. Por que, pregador? Porque Paulo disse, e quem era Paulo? Um grande apóstolo de Deus, com a visão ampla, com entendimento espiritual. Ele disse: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. E ele vai completar: a nossa luta, a nossa guerra é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Quer dizer, entre o céu e a terra existe as potestades. Observa que a Bíblia vai dizer que Daniel, ele orou 21 dias esperando a resposta de Deus. Só que Deus já tinha ouvido a oração de Daniel, e ele manda Gabriel, o mensageiro, levar a resposta para Daniel. Quando o anjo passa e chega no patamar celestial, aonde fica as potestades, diz a Bíblia que o príncipe da Pérsia parou o anjo e não deixou ele passar. Que é isso, pastor? Parou Gabriel e não deixou ele passar. Porque Gabriel, ele não é anjo de guerra, ele é anjo mensageiro. Diz a Bíblia que Daniel continuou orando, continuou perseverando, continuou buscando
a presença de Deus. E aí Deus, ele olha e vê que Gabriel está parado, está estacionado, está cercado por demônios. E a resposta não chegava até Daniel. Então Deus manda o arcanjo Miguel, o anjo de batalha, o anjo de guerra. E aí a batalha foi muito grande no patamar espiritual entre o céu e a terra. E aí Gabriel consegue passar. E aí Deus vai dizer: Daniel, desde o primeiro dia que tu se voltou para mim e falou comigo, eu ouvi a tua oração. Mas o príncipe da Pérsia, Satanás, os demônios pararam. O anjo de recado, o mensageiro, e eu tive que mandar, aleluia, o anjo de guerra para poder pelejar, para que a vitória chegasse a você. Ei, deixa eu falar com você algo que Deus falou comigo agora. Tem oração que Deus já ouviu, tem oração que Deus já atendeu, tem súplica que Deus já liberou a vitória para você. Mas existe um bloqueio, um empecilho satânico que não deixa a bênção chegar até você. Por isso que é necessário você orar, você clamar, você buscar, você adorar, você ler a Bíblia, você jejuar, você perseverar, porque Deus vai mandar o anjo de guerra para pelejar em favor da minha vida e também da sua vida. Diga aleluia. Observa bem que o apóstolo Paulo está dizendo que a tua luta não é contra o teu patrão, a tua luta não é contra o teu vizinho, a tua luta não é contra o seu marido, a tua luta não é contra a sua mulher, a sua luta não é contra nenhum ser humano, mas a nossa luta é contra os demônios que atuam nas regiões celestiais. Quando o crente entende isso, e ele tem essa visão de Paulo, ele continua buscando a Deus, porque é necessário você e eu estar fortalecido em Deus para entender isso. É necessário você e eu estar devidamente com os aparatos de Deus para lutar contra Satanás. E olha que esse pedestal, tá vendo? Esse pedestal é algo palpável. Eu posso pegar ele daqui e botar ele ali. Eu posso pegar ele daqui e posso colocar ele aqui. Por quê, pastor? Porque é algo que eu consigo pegar. É algo que os meus olhos humanos conseguem ver. Mas os demônios, você não consegue tocar neles, você não consegue visualizar eles, porque eles são espíritos da maldade. Todos os dias eles estão preparando uma armadilha para atingir o crente, para derrubar o servo, para derrubar o pastor, para derrubar a missionária, para derrubar o presbítero, para derrubar os líderes. Ele está todo dia arquitetando um plano para destruir alguém que faz a vontade de Deus. E diga-se passagem, quantas pessoas vai ver este vídeo e ela vai dizer: pastor, infelizmente eu sou uma dessas pessoas. Eu era usada por Deus. Eu já fui uma atalaia de Deus. Eu já preguei. Eu já orei pelo doente e ele ficou curado. Mas eu ainda não tinha essas qualificações que Paulo ele falou.
Eu pensei que eu estava bem, mas quando eu vi o inimigo da minha alma espiritual filtrou a minha mente, a minha vida, e eu fui arrastado por eles para o mundo, e hoje eu estou caído. Meu filho, se levanta em Deus. Paulo mandou primeiro a gente se fortalecer em Deus, e depois que a gente está fortalecido em Deus, o próprio Deus vai nos botar a armadura dele, e você vai voltar bem melhor do que você era antes. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você pode dar um glória misturado com aleluia? Você pode dizer um amém, que significa assim seja? Então, essa é a palavra de Deus para a sua alma e para o seu coração. Seja um guerreiro, um soldado valente. Ah, pastor, mas eu fui ferido. Deus te sara, diga aleluia. Pastor, eu fui derrubado. Deus te levanta, aleluia. Pastor, eu estou desanimado. Deus te anima, aleluia. Pastor, os inimigos são muito maior é o que está conosco do que o que está, aleluia, neste mundo, aleluia. Louvado seja o Santo de Israel, o Deus poderoso, aleluia.